Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogê na Língua Portuguesa. Uma escola que tem como objetivo trazer para os profissionais graduados na área da saúde o conhecimento da verdadeira auriculoterapia direto da fonte e, como tal, mostramos como é possível ter resultados em 100% dos nossos pacientes já na primeira sessão. E o tema deste vídeo é: a auriculoterapia dói? Quanto dói? E por que dói? Esta é uma pergunta que os nossos pacientes frequentemente fazem e até mesmo alguns profissionais têm essa curiosidade em saber se essa metodologia é algo que vai gerar muita dor nos nossos pacientes. Então vamos ter uma conversa muito sincera sobre os estímulos que nós utilizamos para utilizar a auriculoterapia nos nossos pacientes, para realmente ter resultados, como eu disse, em 100% dos nossos pacientes, já na primeira sessão. É importante saber que na auriculoterapia nós temos basicamente dois tipos de instrumentos de estímulo. Um deles é a agulha e o outro são instrumentos que possibilitam o oferecimento das frequências de Nogier. Então, todas as possibilidades de estimulação pelas frequências de Nogier, todas as vezes que nós quisermos utilizar frequências de Nogier como meio de correção para o nosso paciente, seja através de estímulos elétricos ou luminosos, nós já sabemos que essa possibilidade é totalmente indolor. Então essa passa. Mas, e aí? A auriculoterapia dói? Quanto dói? E a gente vai entender que essa parte de dor pode acontecer sim, e vai acontecer quando nós utilizarmos as agulhas como instrumento de correção. Então, primeira pergunta respondida: quando dói a auriculoterapia? A auriculoterapia dói quando nós utilizamos as agulhas, quando nós escolhemos as agulhas como meio de correção. Mas todas as vezes dói. É interessante que quando falamos de agulha, algumas pessoas, inclusive profissionais, se arrepiam. E muitas vezes essa objeção vem da história pregressa dessas pessoas, ou seja, alguma vivência que essas pessoas tiveram desagradável relacionada à agulha. Isso pode ter a ver com injeções medicamentosas extremamente doloridas, pode ter a ver com punções feitas para exames clínicos e até mesmo aquelas ameaças na infância que em algumas épocas as famílias faziam com relação à injeção. Come, menino, se você não comer, eu vou te levar no médico e você vai levar uma injeção. Se você não comer, você vai ficar doente e muito provavelmente você vai tomar uma injeção. Mas, na verdade, a agulha que nós utilizamos para o tratamento da auriculoterapia é extremamente fina, ou seja, ela não tem absolutamente nada a ver com a sensação que a gente automaticamente pensa, pelo menos a grande maioria, com relação à injeção. É uma agulha muito, muito, muito fina. Ela tem cerca de 0,25 milímetros de calibre. É algo realmente muito fino para que aconteça uma dor comparável ao que a gente primeiro pensa quando estamos falando de agulha. Olha só como a agulha é fina. Nós temos por hábito de utilizar uma agulha considerada agulha sistêmica do tamanho 25 por 15, como está descrito aqui abaixo. 25 por 15. E ela é muito fininha, então eu vou abrir aqui para vocês verem e vou tirar um exemplar. Então,
olha o calibre, se é que você consegue ver, o calibre dessa agulha. Ela é realmente muito fina e não tem nenhuma comparação com a sensação de dolorimento que uma agulha costumamente conhecida como de injeção, de aplicação de medicação, poderá ter. É uma agulha extremamente fina, que não tem nem luz, né? Ela não tem aquela outra parte de passagem de produto e tudo mais. Então, a dor pode acontecer, mas não é comparável ao que o paciente normalmente imagina. Com isso, eu não estou querendo falar que a utilização de agulhas na orelha com o objetivo de realizar a auriculoterapia é indolor. Não, não é. Mas nós não queremos que seja. Porque justamente a escolha da agulha como um meio de estímulo foi feito propositalmente. Sim, nós queremos, em determinadas situações da auriculoterapia, gerar um estímulo nociceptivo. E esse estímulo nociceptivo é muito bem realizado através de agulhas. Nós queremos gerar um estímulo específico que vai atingir áreas específicas do sistema nervoso central. E precisamos para isso que esse estímulo gere dor. Por isso, propositalmente foi escolhida a agulha como um meio de correção através do raciocínio da verdadeira auriculoterapia. Mas quanto dói? Dói muito. Como é essa dor? Vocês sabem que dor é um estímulo extremamente subjetivo. Isso quer dizer o quê? Que cada indivíduo sente a dor de uma maneira muito particular. Então, como eu disse, como eu dei a referência, a dor que acontece nos estímulos de agulha na auriculoterapia não é comparável à dor de injeção, não é comparável à dor de punção feita, por exemplo, para a coleta de exame. Não, é infinitamente menor do que isso. Mas, obviamente, alguns pacientes sentem mais dolorimento com o estímulo de agulhas, e outros praticamente não sentem nada. Por quê? Porque, logicamente, essa referência de dor é particular de cada indivíduo. Mas mesmo para aqueles mais doloridos, a referência de dor é muito menor do que quando a gente compara com injeção ou com alguma outra lembrança que a pessoa tenha com relação a agulhas. E é importante reforçar que essa dor, quando acontecer, ela passa segundos após a aplicação da agulha. Na minha experiência, o que nós precisamos é ser extremamente respeitosos com os nossos pacientes. Tanto que uma das nossas primeiras perguntas ao conhecermos pela primeira vez o nosso paciente é justamente saber se ele já tem alguma experiência com tratamentos que usa agulha ou se ele até mesmo tem medo de agulhas. E se a resposta dele for sim, ou se ele demonstrar qualquer desconforto ao a gente falar que vamos utilizar agulhas com ele, basta que tenhamos paciência, porque a primeira experiência ela deve ser a menos dolorida possível, seja através de uma escolha ideal de localização da orelha, para que não seja feito um estímulo muito forte de dor, ou se esse estímulo for inevitável devido à própria queixa que o paciente teve, que a gente coloque pouquíssimos pontos na primeira sessão. E, logicamente, deixar esse paciente o mais confortável possível com relação a essa experiência. Ou seja, que ele nos fale, está doendo muito, eu acho que está muito desconfortável, eu prefiro que seja diferente. E a gente vai conseguir sim modular a sessão de auriculoterapia para que ela seja a mais confortável possível para o nosso paciente. Mas uma coisa eu preciso reforçar para você. Quando o nosso paciente deita na maca, ele está em busca de resultado. E principalmente quando ele está em busca de alívio de dor, na grande maioria das vezes, a dor que ele está sentindo no corpo, que fez com que ele te procurasse, é infinitamente maior
do que a dor que a agulha vai proporcionar. E com isso, ele vai sim verificar que aquele pequeno estímulo doloroso que ele sentiu fez um alívio imenso na dor que ele estava sentindo e que fez te procurar. E com isso, quando ele for embora e perceber o alívio que aquilo causou, a primeira coisa que ele esquece é o tamanho da dor que a agulha pode ter causado. Então, saiba que para o paciente, basta uma sessão com grandes resultados para que ele esqueça que aquele resultado foi gerado através de um estímulo dolorido. Então, agora, para você, profissional graduado na área da saúde que ainda não tinha pensado na possibilidade de ter a verdadeira auriculoterapia como um instrumento de trabalho e talvez isso tenha passado na sua cabeça justamente porque você não gostaria de trabalhar com agulhas, basta você se despojar desse preconceito e ter em troca o benefício de ter em mãos uma metodologia incrível, 100% natural, capaz de gerar resultados em 100% dos nossos pacientes, já na primeira sessão. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção até agora e até um próximo vídeo.